E antes de começar esse vídeo, só queria falar rapidinho aqui, 20 segundinhos com você, que o nosso treinamento tá esse final de semana com o cupom de 50% ativo, tá? Você entra aí no link da descrição, vem na parte de tem um cupom e coloca aqui o cupom 50 e ele já aplica para você 50% de desconto, podendo parcelar em até 12 vezes de R$ 7,60 ou em uma vez no Pix, tá bom? Agora vamos pro vídeo. E no vídeo de hoje, então, a gente vai ver como criar boas imagens e bons vídeos para vender em bancos de imagens. E isso independente de qual ferramenta você está usando para criar, tá, as suas imagens aí. A gente vai focar um pouquinho, não tanto na parte de criação, porque cada ferramenta tem o seu jeito um pouquinho diferente ali de criar. Eu vou criar um pouquinho aqui com duas ferramentas diferentes, mas você vai entender o conceito, tá? E você vai aplicar do seu jeito de trabalhar. Eu já gerei alguns prompts aqui no chat GPT. Eu vou transformar essas imagens em vídeo, tá? Então, porque eu vou falar sobre imagem e vídeo, mas você vai entender os dois pontos aqui. Primeiro, eu pedi aqui, me dê sugestões de prompt para vídeo. Ele já está treinado, ele já me conhece, né? Aí me deu um prompt aqui de homem de negócios, caminhando. Aí eu falei em inglês e pedi para incluir o 16:9, que quem usa o Midjourney sabe que é o comando para ele fazer a imagem no formato 16:9 retangular, né, na horizontal. Então eu fui pedindo alguns prompts aqui e eu pedi uma lista de 50 prompts. Eu vou copiar então essa lista, primeira coisa que eu vou fazer, e vou lá no Midjourney e vou colar. E eu acabei de fazer um erro aqui, vou dar um stop. O repetir estava no 3, significa que esses 50 prompts iam virar 150 aqui, ó. Um de 150 enviados. Então dei um stop, ele parou tudo e eu vou mandar de novo. Agora sim, enviando um de 50. Então vamos esperar ele criar um pouquinho. Eu coloquei ele para baixar automaticamente aqui numa pasta chamada para vídeo, porque o modo download automático está ativado aqui nessa extensão do Auto Journey. Então tudo que ele está aqui, ó, no Auto Download. Não liguei o Auto Upscale, mas ele está baixando essas imagens automaticamente aqui no meu computador. Se eu ver aqui na lista de downloads, ó, ele já tá baixando tudo para mim. Então, o que acontece? Enquanto ele vai baixando, a gente vai revisar um pouquinho essas imagens. Eu vou vir aqui na pasta para vídeo e eu já tenho 88 arquivos aqui que ele revisou. Eu vou dar um pause aqui, vou esperar ele gerar mais um pouquinho, porque essa parte da revisão não vai ser tão demorada, vai ser rapidinho. Eu vou ensinar para vocês como é que eu faço a revisão, porque é importante a gente mandar imagens com alta qualidade para Adobe, ainda mais agora que a maioria do pessoal parece que está no limite de 500 imagens por semana, tá? Não sei quanto é o limite que tá para você. Para mim aqui, ó, eu tenho 28 imagens prontas para enviar aqui, 28 vídeos, na verdade. Deixa eu salvar. Em análise, eu tenho 1.800 arquivos e ainda não fui bloqueado. Consigo mandar mais arquivos aqui. Cadê? Subir em novo. Aqui, ó, eu consegui enviar esses 28 arquivos, sendo que na minha própria conta secundária tá naquele limite ali de mais ou menos 500 arquivos. E isso começou essa semana, então a gente não sabe que dia inicia essa contagem de arquivos semanais, se é na segunda, se é no domingo. Domingo seria o primeiro dia da semana, então vamos ver amanhã, né? Hoje é sábado, vamos ver se logo no domingo já libera para enviar mais imagens. Mas de qualquer jeito, eu deixo os arquivos prontos, assim que liberar para mandar mais, eu já mando mais, é só enviar. Então, vamos ver aqui quantas imagens já gerou enquanto a gente falava aqui. Estamos com 104 imagens geradas. E o ideal é você esperar terminar de gerar tudo, tá? Porque a ordem aqui da minha pasta é por nome. Então, vamos colocar por data de modificação e eu vou filtrar ao contrário. Então, ele está com as mais antigas aqui, de ontem, algumas eu gerei ontem. Então vamos dar uma olhadinha nessas imagens já? Então vamos começar aqui. Até me ajeitar na cadeira. Temos aqui uma mulher trabalhando aqui no laptop. O Midjourney, ele salva a imagem com prompt.
que foi usada para criar a imagem. Então, por isso eu estou lendo aqui em cima. E a gente vai ver daqui a pouco usando o ImageFX, como você pode fazer a mesma coisa, só por entrar aqui no site, né? Já tenho salvo nos meus favoritos. Ele tem, ele tem esse Whisk aqui agora, parece que é um sistema de créditos, mas falaram que é muito melhor que o ImageFX. Não cheguei a testar ainda, preciso testar, mas vamos com aquilo que eu já conheço, né? Vamos colocar aqui, pode ser até em português, tá? O ImageFX está aceitando. Homem descansando na rede, na praia, enquanto lê um livro. E aqui na proporção já está 16:9, melhor qualidade, vamos criar. Vamos esperar aqui uns 15 segundinhos, que é o que ele pede para criar. Tá lá, o ImageFX, ele não baixa automático igual o Midjourney. Tem até algumas automações que o pessoal faz aí, mas quando eu uso ele, eu uso totalmente no manual. E o ImageFX a gente já consegue perceber os erros antes de baixar. Por exemplo, essa aqui, ó, o pé do homem está passando por dentro da rede. A imagem em si está bem fotorrealista, mas a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Olha isso aqui. E essa imagem não é uma imagem que eu clicaria aqui no baixar. Vamos ver a próxima. Novamente, mesma situação. Muito boa imagem, só que o pé passando por dentro da rede. Essa daqui, os pés estão corretos, né? Mas o livro, a escrita pode ser a contracapa do livro, né? Ou pode ser algum bug que ele fez o texto, em vez de estar dentro do livro, o texto está fora do livro. Vamos fingir que é só aquela sinopse da contracapa, né? Eu até baixaria essa imagem para a gente trabalhar com ela. E essa aqui, não preciso nem falar nada, né? Parte do livro parece estar certo, o homem está certo, está fotorrealista, mas ele está passando totalmente aqui a cintura por dentro da rede. Esse tipo de rede aqui eu não conheço, não. Então, são detalhes que a gente tem que prestar atenção. Agora, vamos passar por alguns dos detalhes das imagens do Midjourney aqui. O que eu deletaria ou deixaria. Então, vamos ver aqui. Essa imagem está correta para mim, apesar que eu gostaria que ela tivesse do lado esquerdo aqui, ou estando do lado direito, mas virada para a esquerda, né? Eu gostaria mais que tivesse ao contrário. Mas vamos deixar assim para criar o nosso vídeo. Mais uma imagem que tá ok. Tá ok. Corpo tá tudo certo, as proporções. Mão, vamos dar uma olhadinha. Tudo certo. Agora temos duas pessoas, duas chances a mais de ter problema aqui. Mas a mão não tá legal. Então, eu não deixaria não. Porque depois que a gente fizer o upscale, ó, aqui a imagem, aqui no canto você observa que está em 100%, né? Mas depois que a gente fizer o upscale, 100% vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Se a gente fizer um upscale de duas vezes, esse aqui vai ser o 100%. Então, o que que acontece? O revisor sempre revisa a imagem em 100% de zoom. Ele nunca vai revisar a imagem em 80%, 50%. Ele vai aproximar até dar o 100%. Só que quando a gente faz o upscale, a imagem fica maior. Então, 100% é maior do que a gente está vendo aqui. Se a gente fizesse um upscale de 4 vezes, o 100% seria isso aqui. Então, o revisor vai analisar a imagem assim, nesse tanto de zoom. Então, ele vai ver essa mão aqui e vai rejeitar na hora essa imagem. Então, nem vou perder meu tempo mandando, porque agora a gente tem um limite de quantidade de imagem, gente. A gente não pode mandar arriscar, porque a gente sabe que a nova regra, se você tiver uma alta taxa de rejeição, o seu limite semanal de imagens vai diminuir, diminuir, diminuir. Então, se o seu limite de aprovação for grande, não sei quantos por cento, mas vamos chutar 80%, 70%, pelo menos os 50% ali, vai. Se for maior do que isso, o seu limite de imagens semanais vai aumentando, aumentando, aumentando. Conforme a sua taxa de aprovação melhora, a quantidade de imagens que você pode mandar melhora. Então, se você mandar a imagem ruim, que for rejeitada, vai piorar a situação para você.
Vamos excluir essa imagem. Vamos dar um zoom aqui de novo. Lembrando, se você for fazer um upscale de 4 vezes, dá o zoom até mais ou menos 400%. Se você vai fazer de 2 vezes, assim como eu faço, o upscale de 2 vezes já está de bom tamanho. Então, o revisor vai dar menos um e vai ter menos chance de encontrar problema. Mas essa mão está muito ruim aqui, que seria tá segurando um óculos, não sei. Não vou mandar essa imagem aqui. As mãos esquisitas de novo. Olhando mais uma vez aqui, não gostei das mãos. Agora aqui, tudo ok para mim. O rosto, vamos ver o rosto. Parece que tá ok. Próxima. Aqui as mãos, tudo certo. Pé, vamos ver. Parece que tá meio estranho. Teria duas mãos, mais alguma coisa aqui no meio. Então, gente, é assim, é um trabalho minucioso, mas não vai te tomar muito tempo assim para produzir 500 imagens por semana. Se você pegar um dia igual hoje, um sábado, eu tô pegando aqui, em algumas horinhas eu vou ter produzido as 500 imagens, vou ter revisado as 500 imagens, enviado, vou ter feito tudo em questão de menos de meio período ali, que vai estar aumentando o tamanho do meu portfólio. Então, eu vou continuar revisando as imagens aqui, conforme eu for achando alguma coisa interessante, eu vou voltando para mostrar. E tem coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, ó. Por exemplo, as meninas soprando as bolhas. A imagem tá boa, a menina tá bem certinha aqui, a proporção do corpo, tudo. Mas o que é este cabo aqui? Ficou meio estranho, né? Então a gente apaga e continua olhando as próximas imagens. Assim como essa tá bem estranha, que ela soprando bolha diretamente da boca, né? Mais uma vez as mãos. Coleira do cachorro, que vem uma no cachorro e a outra que parece estar presa na perna dela. Mãos novamente, mais uma vez. E aqui, a mão parece certa. Aqui a outra mão também parece certa. O cartão parece estar certinho. Qual é o problema dessa imagem? Olha o teclado desse notebook. Duas coisas que eu sempre encontro muito problema aqui revisando as imagens. Mãos, que conforme o tempo passa, os programas como o Midjourney, o ImageFX, estão acertando muito mais nas mãos, tá? Mas ainda é um problema. E computadores, tá? Se tiver teclado assim, pode dar uma olhada, porque é difícil eles acertarem. Às vezes o teclado tá bonitinho, mas você olha a marcação ali, onde tá o Q, o W, o E, eles colocam símbolos aleatórios e isso também não passa, tá? Não mande se tiver assim. Vamos ver esse aqui, por exemplo, ó. Tá um pouquinho melhor o teclado do computador, mas a vantagem aqui é que não dá para ver os símbolos, né? As letras. Mas ainda seria uma imagem você considerar mandar ou não. Ilustrações não é o meu foco no momento, ainda mais porque eu vou transformar essas imagens em vídeo. E temos aqui uma Torre Eiffel no fundo. É, Torre Eiffel, gente, ela tem uma particularidade. Você pode mandar imagens que aparece a Torre Eiffel, mas se fosse uma foto de verdade, fica mais isso que eu vou falar de curiosidade para vocês, tá? Se você viajar um dia para Paris, quiser tirar uma foto da Torre Eiffel e mandar para o banco de imagem, você pode mandar essa foto se ela for de dia, tá? Porque é um ponto turístico, você está fotografando ali alguma situação e pode mandar para venda. Mas se for à noite, você não pode mandar essa foto, ela vai ser recusada, tá? Por qual motivo? Quem faz a iluminação da Torre Eiffel é a Philips e ela tem direitos autorais sobre a iluminação da Torre Eiffel. Então, se você mandar uma foto dela à noite, você precisa de uma autorização dessa empresa que cuida da iluminação da Torre Eiffel. Até alguns anos atrás era assim, não sei se mudou essa regra, né? Mas eu acho que ainda continua valendo. Inclusive alguns prédios em Brasília, que se você fotografar em Brasília e tiver algum prédio do Niemeyer, também não pode vender, precisa da autorização deles. Você só consegue vender se fosse, por exemplo, uma foto aérea que mostra a cidade e aparece o prédio ali com a assinatura do Niemeyer, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Mas se você fotografasse uma rua onde aparece
grande parte da foto fosse esse prédio, você não poderia, nenhuma obra dele, né. Então são coisas interessantes sobre banco de imagem para a gente ficar atento aí. Mas quando a gente trabalha com IA, igual aqui outro ponto turístico, não tem problema, mas igual, aqui ó, mostram o Coliseu, né. Se acontecesse algo no Coliseu que tivesse em alta nas notícias, por exemplo, caiu um meteoro no Coliseu, e destruiu parte da estrutura aqui. Você não poderia entrar lá no gerador de imagens e pedir uma foto de um meteoro no Coliseu e colocar para venda. Não pode retratar eventos, da vida real com inteligência artificial, tá? Isso é proibido pelos bancos de imagens, sua conta pode ser banida por isso. E assim como foi na época que estourou a guerra Rússia e Ucrânia, muita gente começou a gerar imagens ali de refugiados na Ucrânia, de pessoas sofrendo, eh, ali mulheres com uma feição triste segurando a bandeira da Ucrânia, como se fosse algo real que estivesse acontecendo lá no momento, como se fosse uma fotografia real, algo jornalístico. E isso não pode, tá? Não pode retratar eventos do mundo real com inteligência artificial. São feitas aqui as IAs para a gente gerar imagens genéricas apenas, tá? Assim como essa mulher aqui tirando uma selfie aqui com um, 2, 3, 4, 5, 6 dedos, então essa imagem não passa, tá? Mais uma vez aqui é uma situação de uma roupa estranha que a moça está usando aqui, tá? Eu vou deletar essa imagem. Aqui teria uma imagem muito boa, não fosse o fato de que a mulher levantou a xícara e o pires veio junto, né? Então vamos tirar. Agora, é interessante quando tem pessoas usando ferramentas. As inteligências artificiais são ruins de entender as ferramentas. Por exemplo, o que seria isso aqui? Era para ser uma parafusadeira? Que é isso aqui que ele tem na mão? Dá para entender que pelo contexto que ele está montando os móveis, né? Até está no título aqui do prompt, mas não dá para entender direito. Igual essa aqui, essa ferramenta. Essa imagem seria recusada sem dúvida. Mais uma vez, ferramentas estranhas, aqui dá para entender uma parafusadeira talvez, mas o que seriam essas outras aqui? Pode até ser aprovada essas imagens, tá gente, mas seria mais por um erro do revisor do que por ser uma imagem boa, mas não quer dizer que porque sua imagem foi aceita por erro, agora eu tive vantagem. Não, o cliente não é bobo. Ele vai olhar bem a imagem antes de comprar. Então, a gente tem que produzir coisa de qualidade porque a gente quer vendas no final das contas. Não adianta a gente querer passar à força qualquer coisa. E aqui teria um homem se machucando aqui com essa parafusadeira, né? Então, eu também não vou pegar, não. E lembrando que a gente tem limite agora, a gente tem que contornar a situação mandando arquivos bem revisados, sendo criteriosos mesmo. Até porque criar os arquivos é gratuito, você não vai perder tempo igual uma fotografia de verdade, que eu vou sair, vou, pagar uma modelo aqui, igual nessa foto, contrata uma criança, leva a mãe junto, vamos fazer ali, você fez 200 fotos em uma sessão. Das 200 vou filtrar aqui, poxa, só 180 ficaram boas, 20 ficaram ruins, ficaram tremidas, fora de foco. Vou mandar essas 180. E as 20 que você perdeu, perdeu. Você perdeu tempo, perdeu investimento, perdeu tudo. Mas com IA não, eu posso vir aqui no Midjourney e gerar outras 500 rapidamente ali, em questão de 30, 40 minutos, ele gera para mim essas outras 500 imagens. Então, vamos ser criteriosos e escolher bem o que a gente manda. E eu, particularmente, tenho sido mais criterioso ainda, porque eu tenho usado essas imagens para transformá-las em vídeos, tá? Com outras IAs, como o Runway, que é o que eu uso. Ele é bem caro, mas ele produz vídeos ilimitados por mês, tá? Só que ele tem o ponto fraco dele é o tempo. Eu consigo aqui gerar, na média, um vídeo a cada 3 minutos e meio. Então vamos pôr ali que para eu gerar 10 vídeos, são 35 minutos. Eu fiz uma automaçãozinha aqui no meu computador que fica gerando, porém eu não consigo usar o computador enquanto essa automação está gerando para mim, porque é um macro. Então eu tenho que deixar à noite, enquanto eu durmo, ou quando eu vou sair de casa, eu deixo essa automação funcionando. Porém, se eu deixei uma imagem ruim como referência, ele vai pegar uma imagem ruim e vai fazer um vídeo ruim, ou seja, eu perdi tempo.
Então é uma ferramenta cara que eu não posso ficar perdendo tempo assim, eu tenho que produzir um conteúdo de qualidade. Então por isso eu tenho que gastar aqui uns 10 minutinhos fazendo essa revisão aqui desses 200, 300 arquivos, porque 200 imagens, ele vai demorar ali uma noite inteira para produzir essas 200 imagens. Então, só fazer as contas aí de 3 minutos e meio por vídeo, quanto tempo que não vai demorar para produzir 200 vídeos. E o último ponto aqui para gente é conseguir mais aprovações na Adobe, é a gente conseguir bons títulos, tá? Boas palavras-chave. Título ruim e palavra-chave ruim também causa recusa de imagens, tá? Às vezes sua imagem está perfeita, seu vídeo está perfeito. Então, um título ruim pode ser o seu calcanhar de Aquiles ali, né? Eu configurei essa ferramenta aqui, já mostrei em outro vídeo, o Easy Keywords, mas ela está configurada para dar títulos curtos. Atualmente, agora, eu vou querer um título. O médio eu já acho muito grande. O curto deles, o padrão aqui, eu também já acho muito grande. Então, o que que eu vou fazer? Vou dar uma editada nessa primeira imagem aqui, um grupo de 5 pessoas celebrando, segurando um troféu. Eu vou cortar metade dessa frase. É o tamanho padrão que eu quero, seja esse aqui de mais ou menos, tem o quê? Uns 100 caracteres aqui. E esse segundo exemplo aqui também. Eu vou cortar e deixar só uma frase, porque eu quero que ele seja um pouquinho maior. O jeito que eu tinha configurado antes, olha só como ele, às vezes, dava uns títulos muito pequenos. Às vezes dava uns títulos um pouquinho maiores, né? Como esse aqui. Mas eu não quero que seja gigantesco também. Porque quanto maior o título, às vezes, naquela configuração, né? Às vezes ele vai ficar enchendo linguiça, como se diz popularmente aí. Então, o que eu quero é selecionar tudo, marcar tudo como IA generativo aqui no canto, marcar tudo como fictício, nunca é demais marcar isso aqui, e vou salvar. Salvando, agora eu vou revisar os títulos. Aqui, vamos clicar novamente. É um barista passando um café expresso ali, né? Deixa eu procurar esse arquivo no meu computador. Ó, aqui eu posso ver o nome do arquivo, 240549. Vamos procurar esse vídeo? Eu quero verificar se era isso mesmo. 2405, arquivo 49. Tá vendo? Não era um barista fazendo um expresso, é um mecânico mexendo aqui no motor do carro. Então, o que que eu vou fazer? Vou voltar lá. Isso, instantaneamente, minha imagem ia ser recusada, tá? Então, cuidado com as ferramentas de fazer título automático. Vamos vir aqui no Google Tradutor, então. Vou escrever mecânico usando ferramenta para arrumar motor do carro. Ele já me deu um título. Vou copiar aqui, colar. E agora eu posso vir aqui na palavra-chave automática. Por quê? Esse sistema de palavra-chave automática da extensão que eu uso, ele trabalha com base no título e não na imagem. Então vai gerar aqui 49 palavras-chave para mim. Aqui, automotivo, mecânico, carro, motor, reparo. Vou só salvar. Ele removeu as palavras-chave estavam além do limite. Aqui, segunda imagem, engenheiro de áudio operando equipamento no estúdio, tá certo? Eu me lembro aqui desse vídeo. Como eu reviso os arquivos um por um, eu acabo me lembrando deles. Até porque eu revisei aqui faz mais ou menos uma horinha atrás. Às vezes ele aparece esse aviso. A qualidade do vídeo pode ser muito baixa. Mas é só um aviso, um erro aqui, algo que dá, e isso não é relevante. Eu coloco continuar mesmo assim. Uma mãe gentilmente aqui abraça seu bebê que está dormindo, tá certo? Um produtor musical trabalhando em um estúdio, pode ser também. É a mesma. Essas três imagens aqui, ó, essa e essa, foram geradas com o mesmo prompt. Mas só que uma ele deu aqui engenheiro de áudio, essa aqui produtor musical. Legal, porque
tem 2 vertentes diferentes onde meu vídeo pode ser achado. Aqui engenheiro de áudio de novo, uma enfermeira aqui ajudando. Eu vou continuar revisando, se eu achar mais algum erro eu volto para mostrar. E acho que ficou bom aqui, todos os títulos, ainda bem que esse primeiro aqui já foi logo onde apareceu o erro, já mostrei para vocês por que a gente tem que ficar atento. Muitas recusas que a gente está tendo é por causa de título ruim, tá? A minha conta secundária, eu gravei um vídeo, tá aqui no canal, onde eu criei ali, acho que umas 10, 15 imagens. Não, foram 22 imagens, que eu criei 30 imagens, revisei elas, apaguei 8 e mandei 22, onde eu fiz o título manualmente, as palavras-chaves manualmente, e o que acontece é que dessas 22, 18 foram aprovadas, tá? Então olha como a taxa de aprovação é maior. Se você quiser fazer tudo 100% manualmente, eu recomendo, mas o lado ruim é que demora, tá? Então eu prefiro usar essas ferramentas de geração de título automáticas e olhar os arquivos depois, tá? Então não dá para sair mandando tudo de qualquer jeito assim, como a gente estava acostumado a fazer um tempo atrás, tá? A gente tem que olhar arquivo por arquivo, garantir a qualidade, e assim você garante que a sua taxa de aprovação vai ser maior, tá bom? Então era isso aí que a gente tinha para ver no vídeo de hoje. O vídeo ficou longo aí, quase meia hora, mas eu acho que eu expliquei tudo. Eu quero ajudar você nesse conceito aí dos bancos de imagem, como melhorar. Espero que esse vídeo agregue bastante para você. Então, se você gostou, não te peço nada além de algo que é gratuito para você, que é deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever se você quiser acompanhar mais esse tipo de conteúdo, aprender a ter uma renda em dólar aqui. Eu vou fazer um vídeo gravando, vou gravar um vídeo, né, fazendo esse saque aqui de US$ 205 do meu pagamento, referente aqui os últimos 10 dias, mais ou menos. E eu vou fazer esse saque aqui gravando um vídeo para mostrar como é que vocês podem estar fazendo, tá? Então é isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.